E está começando mais uma edição do podcast mais caliente aqui do Futebol na Veia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à 11ª edição do Latinas na Veia. Eu sou Lauren Berger e junto com a minha equipe de repórteres vamos te atualizar sobre tudo o que está acontecendo no mundo da bola dos nossos times sul-americanos. Então vamos falar sobre futebol argentino, uruguaio, chileno, colombiano e muito mais. Então fica aqui ligadinho com a gente, já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal do YouTube se você está ouvindo pelo YouTube, se segue a gente se você está pelo Anchor, se você está pelo Spotify e fica aí ligadinho para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo da bola. E olha, antes de tudo, já aproveita e vai lá em www.futebolnaveia.com.br. Lá você fica por dentro de tudo também o que está acontecendo no futebol internacional e nacional. Quer saber sobre o seu time de coração? Vai lá então. Temos prognósticos, pós-jogos, pós-rodadas, notícias sobre o mercadão da bola e muito mais. Quer saber se tem algum jogador chegando no seu time? É lá que você vai ficar sabendo de tudo, viu? Então aproveita, não perde tempo e vai lá em www.futebolnaveia.com.br. Agora, sem muita enrolação, vamos falar sobre o futebol argentino e quem traz tudo pra gente é a Valéria Contado, que aí chega cheia de novidades. O futebol no mundo está parado, mas o mercado da bola não. Na Argentina, uma atacante está prestes a fazer história no país. Mara Gomes, de 23 anos, pode se tornar a primeira mulher transgênero a ser contratada por uma equipe profissional. A jogadora começou sua carreira aos 15 anos e atua como centroavante. Ela se tornou artilheira da Liga Feminina La Plata e sua atuação chamou a atenção do treinador do Villa San Carlos, que atualmente é o último colocado na divisão de futebol feminino. A contratação de Mara depende apenas do aval e registro realizado pela AFA, e a decisão da entidade deve ser tomada quando as atividades esportivas retomarem no país. Marcos Rojo é mais um exemplo de jogador trans que atua no futebol argentino. Ele ingressou neste ano como atacante no clube União del Subúrbio. Vale lembrar que a Argentina foi um dos primeiros países a aprovar uma lei sobre a identidade de gênero, em que a pessoa pode alterar seus dados nos documentos após os 18 anos, se ela quiser. Saberemos o desfecho da história de Mara quando o futebol voltar, mas enquanto isso, vamos aguardar essa pandemia acabar e torcer para que ela consiga ingressar no clube e realizar seus sonhos. E vocês que estão em casa ouvindo a gente, lembrem-se, lavem as mãos, passem álcool gel, usem máscaras e se puderem fiquem em casa. Eu sou Valéria Contado, repórter do Futebol na Veia, para mais uma edição do podcast Latino na Veia. Até semana que vem. Muito obrigada, Valéria. E futebol argentino aí sempre promete muitas coisas, viu? Mas quem também tá nessa vibe, tá no mesmo esquema, é o Chile. Então a gente vai falar com o André Borges, que vai contar tudinho pra gente sobre o que tá acontecendo no futebol chileno. A gente quer saber de tudo, André, é contigo. O futebol chileno tá parado, mas as negociações, transferências ainda estão acontecendo. Então fique aí quietinho em casa, totalmente protegido, e vamos às notícias do futebol chileno. Vamos começar falando sobre o meio-campista do Corinthians, Ângelo Araúz, que estava numa negociação com a Universidade de Chile, que era seu antigo clube, mas não chegou a nenhum acordo e ele entrou na justiça para exigir $500 mil por conta de sua transferência para o Corinthians. Mas esse julgamento vai acontecer apenas no dia 15 de setembro, então até lá muita coisa vai rolar. E uma outra notícia que a gente sabe que vários clubes estão entrando, ou melhor, estão fazendo várias negociações com seus jogadores e funcionários. Infelizmente alguns clubes estão demitindo esses mesmos funcionários, mas o Cobreloa anunciou que chegou a um acordo com a sua equipe pelos seus salários nesse tempo de coronavírus.
eles vinham sofrendo com esse problema de salários, esse imbróglio, mas agora está tudo resolvido, segundo a própria diretoria do Cobreloa. Bom, gente, por enquanto do Chile é isso. E semana que vem tem mais notícias sobre o Chile. Eu sou o André Borges, do podcast Latinos na Veia, para o Futebol na Veia. E aí, futebol chileno sem ainda uma data de previsão para voltar, né? Infelizmente, mas a gente sabe que é por um bem melhor, né? Um bem muito maior, e a gente espera, né, que essa situação melhore logo para que a gente possa ver os nossos times de coração aí voltando. Tô com saudade de ver a Universidade de Chile, Universidade Católica e muito mais. E agora a gente vai, né, pra Colômbia, para ver se a gente tem alguma data de previsão e o que tá acontecendo lá. Quem fala com a gente agora é o Lucas Ferreira. Com o campeonato parado desde a 8ª rodada, no dia 10 de março, o futebol colombiano pode voltar entre agosto e setembro, segundo o ministro do esporte do país, Ernesto Lucena. Entretanto, o governo precisa aprovar um protocolo de saúde antes. Caso aprovado, o restante da temporada será terminada com portões fechados. O protocolo apresentado foi preparado por médicos da Federação Colombiana de Futebol e será analisado pelo presidente do país, Iván Duque, pelo ministro do Esporte e também pelo ministro da Saúde, Fernando Ruiz. Abre aspas. Podemos pensar no mês de agosto ou setembro deste ano para o retorno do futebol a portas fechadas no país. Fecha aspas, disse Lucena em uma reunião por videoconferência com membros do governo. Podemos em breve ter de volta o nosso campeonato colombiano. Vamos esperar os próximos capítulos que estarei trazendo nas próximas semanas. Aqui quem fala é Lucas Ferreira para os Latinos na Veia. E aí, será que vai demorar mesmo pro futebol colombiano voltar? Será que aí vamos ver Junior Barranquilla e companhia voltando só daqui a alguns meses? Ou alguma decisão, alguma reviravolta vai acontecer? E aí, então, veremos o futebol colombiano de volta. Uma dúvida, e a gente espera também de novo que volte logo. Agora, a gente vai falar com Yuri Murta para ver o que está acontecendo com os nossos vizinhos aqui. Vamos falar então sobre o futebol paraguaio. É contigo, Yuri. Bem-vindos, amigos, ao Paraguai. Por aqui, a bola ainda não rola nos campos de futebol. Entretanto, já tem a sua data de volta estipulada para meados de julho. Como já destacado neste mesmo podcast há uma semana, a Federação de Futebol do país vem fazendo um ótimo trabalho. Além de ajudar financeiramente os clubes, entregando uma parcela do seu dinheiro para pagamento de salários, esta semana se iniciou o protocolo sanitário na sua fase 0. A federação visitou 11 dos 12 estádios da primeira divisão para medidas de higienização neles. Além disso, os clubes receberam um documento oficial com quais são as medidas de segurança e de saúde necessárias para a volta ao esporte. Outra grande novidade no país é que os jogadores paraguaios que atuam fora do país podem voltar. O governo liberou algo que já era pedido por muitos. Com isso, os jogadores paraguaios que atuam no estrangeiro podem visitar suas famílias e ficar com elas nesses tempos difíceis de pandemia. Vale também ressaltar que o Futebol na Veia vem pedir a todos que fiquem em casa e sempre lavem as mãos. Este foi Yuri Murta para o Latinos na Veia. Retorno só em julho, será? Será que vamos ter? Não sei, né? Então a gente espera os próximos boletins do Yuri para ver aí o que vai acontecer nos próximos capítulos do futebol uruguaio.
do Paraguai. E falando em Uruguai, aqui já aproveitando a confusão, quem vai falar com a gente agora, que é por último, mas não menos importante, sempre válido lembrar, é a Giovana de Assis, que vai falar tudo o que está acontecendo também no futebol uruguaio, mercado da bola, quem vai chegar, quem vai sair, como estão os times, como está a crise e o retorno, né? A gente quer saber de tudo. Conta pra gente aí, Gi. Começa com uma boa notícia. A AUF está montando um cronograma para retomar o futebol do Uruguai de olho nas medidas de saúde impostas pelas autoridades. O plano estipula 3 fases de preparação antes da bola rolar, que pode durar de 45 dias a 60. Porém, as atividades não voltarão antes do mês de agosto. Anteriormente, a AUF considerou a possibilidade do Apertura e Intermédio serem disputados este ano e o Clausura 2020 com continuação ano que vem. Por outro lado, esse cronograma poderá sofrer mudanças dependendo da incidência de coronavírus no país, principalmente relacionado aos clubes. Algumas semanas atrás, o ex-jogador Dario Silva fez uma declaração polêmica sobre Oscar Tabares, técnico da seleção uruguaia. Segundo o ex-atacante, o treinador é inútil e irrelevante. Porém, o jogador Álvaro Fernandes, do Plaza Colônia, disse que o professor mudou o futebol uruguaio. Em entrevista concedida à Rádio Cooperativa do Chile, Álvaro disse que, embora não tenha muitas conquistas nas Copas, o técnico gerou uma mudança muito grande no futebol uruguaio. Além disso, ele reforçou que a forma de trabalho de Tabares transmite tranquilidade aos jogadores pelo trabalho ser muito sério, colocando a equipe acima de tudo. Ele valorizou também a identificação dos jogadores com o treinador da seleção celeste. O momento atual pede a solidariedade de todos. Ex-jogadores do Nacional do Uruguai doaram cestas para os funcionários do clube passarem pela crise com um pouco mais de tranquilidade. Diversos jogadores fizeram parte da ação. Nomes como Gastão Pereiro, Carlos de Pena, Luiz Soares, Jorge Bava, Sebastião Coates e Matias Vinha entraram na onda da solidariedade e fizeram a diferença. Giovana de Assis para o Latino. Será que as coisas vão melhorar e até agosto o futebol uruguaio tá de volta? A gente espera, e a mesma coisa que eu disse pros demais, a Giovana vai contar tudo pra gente nos próximos boletins. E aí, solidariedade sempre importante, né? Todos estamos numa situação muito ruim, né? E ninguém gostaria de estar nessa situação. Inclusive, espero que estejam se cuidando ao máximo, né? Em casa, usando álcool em gel, lavando bem as mãos, né? E também, né, evitando sair ao máximo e cumprindo a medida de isolamento social. Então, a solidariedade aí sendo um dos pontos principais, né, entre os jogadores, principalmente, estamos vendo bastante isso, e espero que essa rede de doações continue cada vez maior, se expandindo por outros países. E chegamos ao final da nossa 11ª edição daqui do podcast mais caliente do Futebol na Veia. E antes de se despedir de mim, lembra www.futebolnaveia.com.br. Lá você vai ficar por dentro de tudo mesmo, notícias, mercado da bola, quem chega, quem vai, né, futebol europeu, futebol norte-americano, futebol de todo lugar do mundo tem lá, fica por dentro de tudo que tá acontecendo lá. Também temos colunas, que são aí textos históricos, garanto que vocês vão adorar, tem muita coisa lá, muita. Se você tá aqui no YouTube, segue a gente aí, dá um like, comenta o que achou, o que espera que aconteça nos próximos episódios aí do futebol. Também já aproveita e se inscreve, né? E vê aí, acompanha outros podcasts, tem sobre futebol europeu, sobre futebol do norte e sobre as segundas divisões. Então é bastante coisa pra você, viu? E também tem vídeos bem legais e garanto que vai agregar muito ao conhecimento futebolístico de vocês. Se você tá pelo Spotify, dá aquela força e segue a gente pelo Anchor também. E aproveita e estamos lá no Instagram, @futebolnaveia.br, e também no Twitter em FNVBR. Lá também tem muito conteúdo pra vocês. Não perde tempo e vai lá. E é isso, galera. Encontro você semana que vem aqui no mesmo lugar. E tchau!